O John da Grande Vitória pergunta: Pastor, quais são os principais eventos escatológicos aguardados pela igreja hoje? E o que o senhor tem a dizer sobre a tribulação? Muito obrigado, John. Deus te abençoe. Para responder a esses questionamentos, é necessário lembrar que nós temos, dentro do dispensacionalismo, subdivisões como, por exemplo, o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo, a linha chamada de pré-ira e o pós-tribulacionismo. De acordo com o entendimento pré-tribulacionista, Jesus pode arrebatar a igreja a qualquer momento, num átomo, num momento indivisível de tempo, ou seja, naquele espaço de tempo menor que existe a ponto de não poder ser dividido. E aí o autor escreve, num abrir e fechar de olhos, justamente para dar a entender que vai ser uma coisa muito rápida. Sim, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressurgirão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Sim, nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Sim, de acordo com essa linha de pensamento escatológico, Jesus arrebata a sua igreja. Acontece na casa do Pai, no céu, o tribunal de Cristo, ou seja, o bema de Cristo. O que é o bema? Na cultura greco-romana, o bema funcionava como um pequeno patamar, uma pequena plataforma onde o juiz se colocava para julgar as questões do cotidiano do povo. Não era para condenar ninguém, apenas para considerar situações do cotidiano e recompensar aqueles que merecessem efetivamente algum elogio, alguma recompensa. Não se tratava, portanto, de um tribunal condenatório, mas apenas de um tribunal conciliatório e de avaliação para reconhecimento ou não. Portanto, de acordo com o entendimento do pré-tribulacionismo, Jesus arrebata a igreja, acontece no céu o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. A igreja permanece na casa do Pai durante 7 anos, tempo em que na terra acontecerá a tribulação e a grande tribulação. Para que compreendamos melhor esse assunto, é necessário nos lembrarmos da parábola das 10 virgens. Jesus conta algumas parábolas escatológicas bastante interessantes. Ao falar sobre as 10 virgens, Jesus faz alusão ao casamento judaico. De acordo com a cultura judaica, o casamento antigamente acontecia da seguinte maneira: o noivo assumia o compromisso de casar-se com a noiva, mas logo se ausentava, e a ausência do noivo se dava por um período de mais ou menos 1 ano, tempo em que a noiva deveria se preparar para o casamento e o noivo, naquele período, estava também se preparando, inclusive preparando casa, porque quem casa quer casa. Muito bem, depois de mais ou menos 1 ano, o noivo voltava acompanhado de seus padrinhos, os moços. E naquele cortejo matrimonial, as pessoas utilizavam lamparinas ou tochas, acontecia de noite. Na medida em que o noivo caminhava pelas ruas, na direção da casa da noiva, as pessoas, ou seja, os transeuntes, a comunidade, juntavam-se ao noivo. Ou seja, aquele cortejo matrimonial crescia. E as pessoas gritavam: eis o noivo, eis o noivo. Eis o noivo, venha ao seu encontro. A noiva, ao ouvir o clamor, saía imediatamente da casa de seu pai para encontrar-se com o noivo. Dava tempo apenas colocar uma roupa melhor, apropriada para o casamento. Ela já deveria estar com as malas prontas e o noivo seguia com a sua noiva para a casa do pai. Na casa do pai acontecia aquilo que se chama de bodas ou festa de casamento, que poderia durar, por exemplo, 7 dias. Naquele período, a noiva conhecia a família do sogro, conhecia melhor o seu próprio noivo e havia, portanto, uma enorme alegria entre os dois. Bom, em linhas gerais é isso. Com esse exemplo do casamento judaico, a gente entende melhor o que será o arrebatamento da igreja à luz da interpretação pré-tribulacionista. Jesus veio à casa da noiva, planeta Terra, fez aliança com a noiva e voltou para a casa do seu pai. E ele disse: irei e prepararei lugar, prepararei câmaras à semelhança das câmaras do templo. Não há alusão ao santuário, como se a casa do pai fosse um grande santuário, um grande templo, e há câmaras, ou seja, ambientes preparados para cada um de nós, os salvos em Cristo Jesus. Mas isso também pode ter outra interpretação. Prepararei moradas, ou seja, casas, residências na casa do Pai. Bom, o entendimento de que se tratam de câmaras
é mais coerente pelo fato de que a igreja passará um período na casa do Pai. Esse período será de 7 anos. Enquanto a igreja estiver na casa do Pai, conforme eu já disse, e de acordo com essa linha de interpretação, o mundo estará em tribulação e grande tribulação. O profeta Daniel fala sobre isso, ao tratar do iníquo, o homem do pecado, o anticristo, aquele que fará uma aliança de paz com Israel, e na metade da semana, ou seja, 3 dias e meio, 3 anos e meio, quebrará a aliança com Israel. Israel então perceberá que o anticristo não é o Messias prometido. E acontecerá novamente o abominável da desolação, que já aconteceu na época de Antíoco Epifânio, já aconteceu na época da invasão do general Tito, quando eles colocaram estandartes ou pendões reais do império, profanando o templo, e logo depois puseram fogo e destruíram o templo, não ficando pedra sobre pedra. Então, vamos falar mais devagar, pontuando algumas coisas. De acordo com o pré-tribulacionismo, Jesus pode arrebatar a igreja a qualquer momento. A igreja arrebatada passa 7 anos nas bodas do Cordeiro, na casa do Pai, depois de haver recebido recompensas diante do bema de Cristo, o tribunal de Cristo. Enquanto isso, na terra, o governo do anticristo. Alguns estudiosos acham que o governo do anticristo se restringirá ao Oriente Médio, àquela região onde está situada a Judéia, ou seja, Israel e circunvizinhança. Outros tantos teólogos, em número maior inclusive do que os primeiros, acreditam que o governo do anticristo será mundial e o controle será total. Acerca do governo do anticristo, é importante lembrar que o mundo hoje tem as condições para um governo mundial. Inclusive, o presidente do Brasil já fez declarações nesse sentido, dizendo que é necessário haver um governo mundial, um governo global, para ajustar as coisas no mundo, para que as coisas sejam melhor controladas e haja melhor distribuição de renda e mais equidade, etc, etc. Não apenas o atual presidente do Brasil, outros tantos líderes mundiais já falaram sobre isso em reuniões na ONU. De fato, o mundo está se preparando para o governo do anticristo, do ponto de vista científico, tecnológico, do ponto de vista da apostasia, porque para que o anticristo governe é necessário haver uma preparação de terreno, ou seja, uma preparação nos corações das pessoas no mundo inteiro, a fim de que elas se tornem cada vez mais avessas a Deus, cada vez mais distanciadas da fé em Deus, abrindo as suas consciências para uma nova realidade cósmica, uma nova era, onde haverá uma religião única e uma trindade satânica, constituída pelo maligno, o anticristo e o seu falso profeta. Isso porque o inimigo de nossas almas sempre procurou imitar o Criador. Ele odeia o Criador, tem uma inveja imensa em relação ao Criador e à sua criação, e ele procura imitar, falseando tudo que diz respeito ao Criador. Ele procura deturpar aquilo que foi criado por Deus. Assim como Deus se constitui numa trindade santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, e a gente percebe isso claramente, por exemplo, na hora do batismo de Jesus. Jesus, o Filho, como homem, estava para ser batizado. O Espírito Santo se manifesta na forma de uma pomba, e o Pai faz ecoar a sua voz desde o trono da glória. Portanto, os três se manifestam ali de uma maneira muito clara. Assim também, durante a tribulação, o mundo conhecerá muito claramente a manifestação da tríade maligna. O maligno, o príncipe desse mundo, o príncipe das trevas, o anticristo e o falso profeta. Pois bem, depois de 7 anos de bodas do Cordeiro no céu, Jesus volta acompanhado de seus santos e anjos, conforme o profeta Zacarias, conforme outros textos sagrados. E aí, dessa vez, Jesus vem até a terra. Por quê? No arrebatamento da igreja, Jesus não entrará na atmosfera da terra, não pisará sobre a terra. Ele receberá a noiva nos ares. Perceba a diferença. Na segunda vinda, Jesus vem e com seus pés pisa sobre o Monte das Oliveiras, e o monte, diante disso, abrir-se-á ao meio. Antigamente havia bastante especulação a esse respeito. Autores de livros escatológicos diziam que geólogos haviam estudado a base do Monte das Oliveiras e descoberto que na base do monte existe uma rachadura, uma cratera, e que, em havendo um terremoto, o monte abrir-se-á ao meio. Na verdade, de acordo com Zacarias 14, não haverá um terremoto. É que Jesus, o próprio Jesus, pisará sobre o Monte das Oliveiras. A Bíblia chama isso de Armagedon,
quando o Senhor Deus, conforme profecias antigas, reunirá as nações no vale do Armagedon. O Senhor Deus chamará nações de longe, e muitas nações se farão representar no vale do Armagedon, numa tentativa de apagar Israel do mapa, com o objetivo de destruir Israel para sempre. No momento em que eles estiverem reunidos ali, tentando destruir Israel, o Messias glorioso aparecerá nas nuvens, e todo olho o verá. Como um relâmpago que sai do leste e desponta no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele virá com grande poder e glória, não mais como cordeiro para ser sacrificado. Ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. O seu rosto, a semelhança do sol, os seus olhos como chamas de fogo, e na sua boca uma espada de 2 gumes, que representa a autoridade da palavra de Deus. Não é que da boca de Jesus sairá uma espada, isso é simbólico. Essa espada de 2 gumes que o apóstolo João viu nessa visão maravilhosa, refere-se à autoridade na palavra de Deus. Jesus é a própria palavra viva, o verbo encarnado. E com o sopro de sua boca, Jesus aniquilará o anticristo, a besta, o falso profeta. Jesus dará ordem a um anjo, apenas um, para amarrar o maligno e lançá-lo no abismo por 1000 anos. Eu repito, esse é o entendimento do dispensacionalismo pré-tribulacionista. Há outras linhas de interpretação. Eu ficarei por aqui apenas para responder ao nosso amigo John da Grande Vitória. Que Deus abençoe a vocês.